Olá, meus amores, bem-vindos ao módulo de número 8. Já avançamos bastante, né, até aqui. Nesse módulo, nós vamos falar um pouco sobre a necessidade de simbolização. A simbolização é quando eu compreendo algo, é quando eu consigo dar conta daquela situação de forma psíquica, de forma mental. Então, se eu falar para você agora, copo com água. Você fecha os olhos e você consegue imaginar copo com água. Água, o que é um copo? Não importa o modelo do copo, é um copo com água. Sempre que nós lidamos com alguma situação, a gente tende à necessidade dessa compreensão, dessa simbolização interna para acomodar esse conteúdo que veio de forma externa. Quando ocorre a questão da saída brutal da linguagem da ternura para a linguagem da paixão e nós temos ali um trauma, neste momento em que essa criança entrou em contato com essa nova realidade, é algo que ela não tem como simbolizar. Se não tem como simbolizar, ela não tem como compreender. Então, basicamente, o trauma se dá pela não compreensão, pela tentativa, e aí há inúmeras tentativas, e a mente se ocupa com isso, nessa tentativa de simbolizar, de compreender, de dar um lugar, de acomodar. Quando a gente não consegue dar um lugar, quando a gente não consegue acomodar, quando a gente não consegue compreender, nós teremos um trauma. Por quê? Porque o conteúdo é maior do que a gente pode suportar. Pense agora numa perda, na morte, né, de alguém. Vem aquela ideia, não, isso não é possível, isso é mentira, me fala que isso é mentira. Por quê? Porque não cabe, porque é maior do que eu posso suportar naquele momento. Mas, com o passar do tempo, no processo de luto, eu vou conseguindo simbolizar, eu vou conseguindo acomodar, dependendo do luto, eu vou conseguindo dar conta. A gente chama esse processo de elaboração. Mas quando é um conteúdo que eu não tenho como compreender, eu não tenho de onde tirar material para compreender, então eu não consegui simbolizar, eu não consegui significar, portanto, eu não consigo elaborar. Todo o material psíquico não elaborado é um conteúdo traumático, tá? Vamos entender isso. Quando a criança é abordada pelo abusador e ela manifesta para outras pessoas que estão ali ao redor dela a respeito do que aconteceu, a mudança de comportamento, a tentativa de encontrar uma resposta, através de outros adultos que estão ali ao redor, ela está procurando uma espécie de socorro. Ela está procurando alguém que ajude a compreender o que está acontecendo, que ela não está compreendendo. Quando esse adulto ele nega esse olhar, quando ele nega essa resposta, um segundo, uma terceira pessoa, nesse momento, essa criança ela se encontra perdida. Por quê? Porque ela passa por um momento traumático, que é a saída da linguagem da ternura para a linguagem do erotismo de forma brutal. Depois ela entra em conflito, ela olha para quem está ao redor tentando encontrar respostas e essa pessoa ela nega o olhar, ela não ajuda a entender o que aconteceu. Ela não ajuda para obter essa resposta. Então, este momento dessa negação do outro é um segundo momento traumático. E esse segundo momento traumático, ele é tão terrível, ou às vezes até maior, que o primeiro. No primeiro foi a saída da linguagem da ternura para a linguagem do erotismo. No segundo foi o abandono, o descrédito, a não compreensão. Esse segundo, ele se dá em função de tudo isso. Então, nós vamos ter aí dois traumas.
o primeiro trauma, que é o momento que aconteceu o abuso, e o segundo trauma, quando aconteceu o abandono, né, por parte destes adultos que estão ao redor. E é muito interessante, por quê? É muito interessante porque às vezes eu atendo uma pessoa adulta e ela diz assim, uma pessoa adulta que foi abusada pelo pai, vou dar aqui um exemplo, ela diz, eu não gosto do meu pai, eu sei que tudo isso aconteceu, mas eu não entendo porque eu tenho uma aversão à minha mãe, eu tenho ódio da minha mãe e eu não gosto de estar com a minha mãe, me sinto rejeitada por minha mãe. Mas quem fez isso comigo foi o meu pai e eu não entendo por que o meu sentimento é dessa forma pela minha mãe. É porque o primeiro momento traumático, vamos pensar assim, esse primeiro trauma foi com o pai, se ele é o abusador. Mas o segundo momento traumático, onde não houve a ajuda para simbolizar, para compreender, o apoio, a retirada do espaço de sofrimento, foi feito pela mãe. Ela é quem não fez o papel de protetora nesse momento. Então, cria-se um mal-estar e fica uma confusão, porque não foi a minha mãe quem me abusou, foi meu pai. Mas eu não suporto a minha mãe, eu nem gosto muito de falar isso, mas eu ouço muito essa fala, né? Não gosto de falar porque a minha mãe nunca me fez nenhum mal e eu não consigo entender por que eu odeio minha mãe, né? E é bastante interessante porque nós vamos compreender que não houve a proteção. Quando essa criança passa por esse primeiro trauma e nesse segundo momento existe um apoio, é uma pessoa que percebeu que algo estava acontecendo, é uma pessoa que visualizou e que disse, eu vou te proteger, vamos embora, vou mandar essa pessoa embora, eu vou fazer uma denúncia, eu vou procurar ajuda, nós vamos ter um adulto com poucos resquícios daquele primeiro trauma. Nós vamos ter um adulto bem mais saudável psiquicamente. Nós temos o maior prejuízo psíquico quando ocorre o primeiro momento traumático e o segundo momento traumático. Aí sim, nós vamos perceber nesse adulto uma série de consequências no comportamento desse adulto. Quando ele passa por esses dois momentos, que são dois traumas, vamos falar assim. Tem o primeiro trauma e o segundo trauma. Então, quando nós entramos em contato com uma família que aconteceu algo, a criança foi abusada, a primeira coisa que a gente precisa orientar essa família é: olhe para essa criança, diga que você pode falar, o que desejar falar, que você está ali ao lado dela, que você confia, que você vai procurar ajuda psicológica, que você está ali, que vai proteger desta pessoa que provocou o abuso. Ou se a criança ela não consegue expressar, percebendo a mudança de comportamento, procurar um especialista, de preferência um psicanalista infantil, relatar que a criança modificou o comportamento e o que você imagina que tenha acontecido, para que essa criança receba esse apoio. E aí eu aproveito para dar uma dica, se alguém aqui é pai ou se vai ser mãe, né, se ainda será. A cada 15 dias, saia com um dos seus filhos. Se você só tem um filho, saia com ele a cada 15 dias, sozinho, você e ele. E não vá falar nada das suas questões pessoais, e não vá encher de perguntas e nem ficar ao telefone. Vá apenas para tomar um sorvete e ouvir tudo e qualquer coisa que ele queira falar. E quando ele falar, ouça, apenas ouça. Não julgue, não faça perguntas, apenas ouça. Para que isso? Para criar vínculo. Para a criança entender que ela é ouvida, que ela tem um espaço, que ela existe um vínculo, que ela pode contar tudo o que estiver acontecendo. Tem alguém ali ao lado que poderia ouvir, que poderia estar com ela num momento como esse. Então, nós temos aí dois momentos traumáticos, o primeiro e o segundo. E se você passou pelo trauma do abuso, eu gostaria que você fizesse agora uma reflexão
a respeito de como foi para você os primeiros momentos após isso ter acontecido. Mas eu posso estar aqui falando para muita gente, e eu acredito realmente nisso, que se identifica com os sintomas, que percebe os sintomas, mas não tem lembranças do abuso. Não tem lembranças da saída da linguagem da ternura para a linguagem do erotismo. Por quê? Porque existe aí a repressão. Quando a gente pega aquilo que está no consciente e joga no inconsciente, né? Então aí é mais difícil de pensar nesse primeiro trauma e nesse segundo trauma, nesse segundo momento. É bem mais difícil pensar aí, né? Mas conforme vai exercitando, vai se sentindo mais segura, mais seguro, as lembranças podem chegar aos poucos. E nós vamos ter uma aula que vamos falar a respeito dos sonhos. Os sonhos, eles têm muito do inconsciente. E aí se apropriar um pouco dessa história, como foi, se pôde falar a respeito desse assunto, se teve um espaço para falar, se conseguiu dar conta nesse segundo momento, se nunca pôde falar nesse assunto, né? Se nunca foi ouvido por ninguém. Então, eu tenho inúmeros relatos, mas a maioria dos relatos houve o primeiro abuso, e houve o segundo momento traumático, onde não aconteceu o acolhimento, a compreensão, a ajuda para elaborar aquilo que aconteceu. Não ocorreu a ajuda para a elaboração. E vamos agora retomar que sempre que eu tenho um conteúdo e eu não consigo dar conta desse conteúdo na minha mente, como o exemplo do copo com água, então aquilo fica perdido e eu fico tentando encaixar de alguma forma, mas não consigo. Então o trauma, ele é um conteúdo que está sempre ali flutuando, tentando se encaixar em um quebra-cabeça, mas ele não encontra como se encaixar. Por isso é que é muito importante que logo após, o ideal é que não aconteça o abuso, mas suponhamos que aconteça, o mais rápido possível, tentar montar esse quebra-cabeça, tentar colocar através da arte, da expressão, de alguma forma. E a respeito dessa questão de dar conta de expressar esse trauma, dar conta da simbolização desse trauma, as pessoas que sobreviveram a Auschwitz, a princípio, elas não conseguiam falar o que elas haviam vivenciado, elas não conseguiam pronunciar o que havia sido vivenciado. E aí, alguns psicanalistas da época, eu tenho até alguns desenhos interessantes, pedem para que essas pessoas possam desenhar. E eu acho que eu até vou mandar para vocês essa imagem de um desenho de uma pessoa que esteve em Auschwitz. Então, através do desenho, ele tenta simbolizar. Através do desenho, ele tenta colocar de alguma forma aquilo que aconteceu. Então, muitas vezes com crianças, a gente precisa dar massinhas, argila, tintas, papel, lápis de cor, na tentativa de expressar através do desenho algo que ele precisa. E aí nessas imagens é muito comum aparecer imagens parecidas com pênis, parecidas com um estado de agressão, e o psicanalista vai fazendo ali a interpretação e vai ajudando a criança a simbolizar. Então, é muito importante que simbolize aquilo que aconteceu. Para quê? Para acomodar, para elaborar, para dar conta. Mas, infelizmente, às vezes eu atendo uma pessoa de 60 anos que foi abusada sexualmente aos 5 aninhos e até hoje não conseguiu elaborar, não conseguiu ainda simbolizar. E aí nós vamos passar para esse processo de simbolização. Vamos passar para esse processo de trabalho para ajudar essa pessoa a montar o quebra-cabeça e aí sim entender essa própria história. O difícil é que, enquanto a gente não entende a própria história, nós vamos ter comportamentos autodestrutivos. Por isso é muito importante compreensão. Não basta esquecer, até porque não esquece, você já sabe disso, vai para o inconsciente. Então a questão não é esquecer.
A questão é lembrar para elaborar, para compreender, para encaixar de alguma forma, ok? Beijo no coração e até a próxima aula.